Declaro aberta a sessão. Por gentileza. Sob a proteção de Deus, em nome do povo brasileiro, iniciamos os nossos trabalhos. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Sessão solene em homenagem aos 70 anos do encerramento da participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial. Esta sessão foi requerida pelos nobres deputados Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e esse que vos fala, Luiz Carlos Rauli. Convido para compor a mesa General de Exército José Elito Carvalho Siqueira, Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, Comandante da Marinha, representando o Ministro da Defesa Jacques Wagner. Muito bem, General. Prazer. General de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, Comandante do Exército. Tenente Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, Comandante da Aeronáutica. João Batista Moreira, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Pai da Heloísa, né? Nossa funcionária aqui da Câmara dos Deputados. Marcos Moritzon Renault Coelho, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Regional Belo Horizonte. Okay. A recomendação do senhor foi feita? Não, não foi. Tudo bem. Como... General? José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto. José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Prontos? Convido todos a cantar o hino nacional executada pela Banda da Guarda Presidencial do Exército sob a regência do subtenente Jonas Medina.
Assistiremos neste momento a um vídeo institucional sobre os eventos. Quero ver o senhor fazer melhor. Eu já fiz. A Segunda Guerra Mundial compreende um período entre os anos de 1939 e 1945, no qual ocorreu o conflito armado de maior escala da história da humanidade até os dias de hoje. Entre o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918 e o início da Segunda em 1939, o mundo vivenciou o avanço de regimes totalitaristas radicais como o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benito Mussolini. O fato que demarcou o início da guerra foi a invasão da Polônia pela Alemanha nazista no ano de 1939. Para contrapor o eixo, outra aliança foi formada, a dos aliados, que era liderada pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O motivo que levou o Brasil a declarar guerra à Alemanha nazista e à Itália fascista em agosto de 1942 foi o torpedeamento de navios pelos submarinos do eixo. Entre o Brasil declarar guerra e conseguir enviar um contingente para lutar nos campos de batalha na Europa, houve um longo intervalo de tempo. Os obstáculos eram muitos. Um dos problemas enfrentados foi o número insuficiente de oficiais da ativa, especialmente capitães e tenentes. A solução encontrada foi convocar reservistas, ex-alunos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Outro obstáculo foi recrutar homens fisicamente aptos para prestar o serviço militar. Por razões médicas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, um grande número de brasileiros foi dispensado. Os mais céticos diziam, em tom de deboche, que era mais fácil ensinar uma cobra a fumar do que o Brasil conseguir formar uma força expedicionária para enfrentar os alemães. Os efetivos mobilizados receberam intenso treinamento. A Força Expedicionária Brasileira, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, desembarcou na Itália no dia 16 de julho de 1944.
No dia 15 de setembro, no Vale do Rio Arno, os pracinhas fizeram suas primeiras missões de patrulha. Após o seu batismo de fogo, a FEB prosseguiu lutando na Itália. No final de novembro, os soldados brasileiros receberam a missão de conquistar uma elevação na região dos Apeninos, Monte Castelo. A campanha dos aliados na Itália, aliás, foi essencialmente travada em montanhas e colinas. A principal vantagem dos alemães era a posição privilegiada. Do alto das montanhas, eles podiam ver os brasileiros tentando avançar. Sem a vantagem do fator surpresa, os soldados que escalassem as montanhas defendidas podiam ser facilmente atingidos por tiros de metralhadoras alemães MG-42, apelidadas de Lurdinhas pelos brasileiros. A Monte Castelo foi a primeira batalha que a Força Expedicionária Brasileira enfrentou. Atacamos Monte Castelo 3 vezes e fomos mal sucedidos, porque a nossa posição era lá baixa e o alemão estava em cima do Monte Castelo com comandamento total sobre as tropas brasileiras. Mas na 4ª vez nós conseguimos atacar pelos flancos e conquistamos assim o Monte Castelo. Demonstramos no campo de batalha que o Brasil não é inferior, é igual ou superior. Tomar Monte Castelo não foi nada fácil. Após 4 tentativas fracassadas em fevereiro de 1945, com o final do inverno, uma nova operação foi lançada. No dia 21 de fevereiro, finalmente, Monte Castelo foi conquistado. Em Montese, conquistado no dia 15 de abril de 1945, foi travada a mais sangrenta batalha pelos brasileiros na Itália. Mais de 400 baixas, contabilizando mortos, feridos e desaparecidos. Em 21 de abril, os brasileiros tomaram Zoca. No mesmo dia, os aliados entraram em Bolonha. No dia 29 de abril, véspera do suicídio de Hitler, a FEB capturou na cidade de Fornovo de Taro a 148ª Divisão Alemã, o que significou o aprisionamento de mais de 15.000 alemães, dentre os quais 2 generais. Em 2 de maio, o general Mark Clark dava por encerrada a campanha dos aliados na Itália. Para os brasileiros, a guerra terminava naquele momento. No decorrer dos combates, a FEB capturou mais de 20.000 soldados inimigos, além de canhões, viaturas e cavalos aos milhares. Dos brasileiros, morreram 13 oficiais, 450 praças e 8 pilotos, sendo que aproximadamente 12.000 foram feridos. Inicialmente, os corpos foram enterrados em Pistoia, na Itália, onde até hoje existe um monumento. Em 1960, os restos mortais foram trasladados para o Brasil, onde foram então enterrados no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro. Com o fim evidente da guerra, o governo nazista preferiu não oferecer nenhuma resistência aos vencedores. A notícia da assinatura da rendição correu o mundo já na manhã do dia 8 de maio. A partir de então, a data 8 de maio se tornou a data símbolo da vitória sobre a Alemanha nazista. Uma cena marcou os cariocas ao fim da Segunda Guerra Mundial. O desfile dos pracinhas na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, em 15 de julho de 1945. A FEB foi a única tropa ibero-americana integrada por brancos, negros, pardos e amarelos a cruzar o Atlântico para lutar além-mar, causando perplexidade como os brasileiros conseguiram essa proeza sem choques raciais. A participação brasileira no conflito serviu para despertar o gigante adormecido e representou, em síntese, um ponto de inflexão do Brasil para a modernidade. Nesse momento, passo a proferir o discurso do presidente da Casa, Eduardo Cunha. O senhor presidente pronuncia o seguinte discurso. Senhoras e senhores deputados, quero antes de mais nada saudar em nome da mesa diretora desta Casa os autores do requerimento para a realização desta sessão solene,
os nobres deputados Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Luiz Carlos Rauli. A participação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, na Segunda Guerra Mundial é uma das mais gloriosas páginas da nossa história e, como tal, deve ser lembrada e reverenciada. Há 70 anos, tinha fim uma epopeia que definiu os rumos da humanidade. Se o resultado da Segunda Guerra Mundial fosse outro, viveríamos num mundo muito diferente, num mundo sem democracia, liberdade, igualdade e fraternidade. Esse cenário sombrio só não se concretizou graças ao sacrifício de milhões de combatentes de dezenas de nações que se dispuseram a arriscar suas vidas para que a ameaça representada pela expansão do nazifascismo fosse definitivamente afastada. Entre esses combatentes estavam 25 mil brasileiros, grande parcela deles voluntários, que deixaram subitamente suas famílias, suas obrigações e seus afazeres cotidianos para lutar nos campos gelados da Itália. Antes do confronto com as tropas alemãs, antes mesmo de deixar o país, nossos soldados tiveram que lidar com enormes dificuldades operacionais. Faltava-lhes material bélico efetivo e até mesmo seus uniformes eram inadequados para enfrentar o frio europeu. Se chama a atenção para estas carências, senhoras e senhores, é para sublinhar o heroísmo de nossas tropas, enfrentando o terreno muito acidentado, neve, chuvas, frio intenso e um exército tenaz e experimentado. Os brasileiros conseguiram feitos decisivos para o resultado da guerra, com a vitória em Montese e a tomada do Monte Castelo. A FEB chegou à Itália no momento em que os aliados experimentavam a diminuição de suas forças de combate, desviadas para a França, e por isso o Brasil contribuiu de fato para a vitória final. O triunfo que permitiu o rompimento da última defesa nazista na Itália, antes de se entrar no território alemão, começou em Montese ao preço do heroísmo e do sangue do soldado brasileiro. Mas o que passou para a história como o símbolo máximo da bravura dos expedicionários da FEB foi a tomada do Monte Castelo. Para os aliados, era fundamental impedir a movimentação dos alemães no vale aos pés do monte, pois era lá que o inimigo se reabastecia. A simples chegada ao sopé do Monte Castelo, pois já seria suficiente para demonstrar o heroísmo e a competência da nossa tropa. Mas os pracinhas brasileiros foram além. Subiram o monte e expulsaram os alemães de seu melhor posto de observação na Itália. Senhoras e senhores, foi com justificado orgulho que os expedicionários da FEB voltaram para casa ao término do conflito, consagrados pela vitória, recebidos com júbilo por amigos e familiares, aclamados nas ruas pela população. Nem todos, no entanto, puderam participar da festa final. No Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, no Rio de Janeiro, repousam os restos mortais dos 468 pracinhas brasileiros que tombaram em combate. Quero, pois, em nome da Câmara dos Deputados, neste 70º aniversário do encerramento da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial, saudar os expedicionários brasileiros e reverenciar a memória de todos que não se encontram mais entre nós. Que o testemunho de coragem, fortaleza moral e amor aos mais elevados ideais civilizatórios, dado por eles, seja exemplo e inspiração para todos nós. Obrigado, deputado presidente da Casa, Eduardo Cunha. Enquanto os oradores estiverem na tribuna, passarão os nomes dos pracinhas no telão, nos dois telões e os outros, e na entrada também temos um banner com o nome de todos os pracinhas falecidos nos campos da Itália. Nesse momento, concedo a palavra ao deputado Jair Bolsonaro, autor de um dos requerimentos dessa sessão solene, que só não iniciou a presidência porque eu tenho mais mandato que ele. Mais mandato também é hierarquia, meu caro Jair Bolsonaro.
Enquanto era aqui, ele se equivocou, porque eu sou capitão do Exército, ele é cabo da reserva do Exército. Mas aqui, as exceções, né, se fazem pelo momento, pela importância dos fatos. Isso aqui foi um teatro de operações, no dia 2 de abril de 64, esse parlamento que estamos aqui, a cassação de João Goulart, coisas que a história não revela, mas aqui também foi um outro momento da história do Brasil que o povo optou por liberdade. E meus parabéns ao Parlamento Brasileiro de 2 de abril de 1964 por ter cassado João Goulart, um homem que, levado pelo momento, não tinha amor à liberdade. Mas, meus senhores, minhas senhoras, primeiramente a mesa aqui, meu querido General Denardi, meu instrutor na Academia Militar das Agulhas Negras. Se eu errar algo na política aqui, a culpa é de Vossa Excelência. Prezado comandante Vilas Boas, meu contemporâneo, se eu não me engano. A parcela de Vossa Excelência é bem menor. General Elito, instrutor do CIESP, ralei muito com o senhor na academia, prazer tê-lo aqui. Comandante Rossato, comandante Leal, alguns colegas de turma, militares, civis e quem nos assiste. Uma rara oportunidade de poder dirigir a palavra aos senhores, se bem como já venho dizendo há muito tempo, eu prefiro ouvir os meus colegas mais antigos do que falar. E aqui se fala de tudo. Essa é a tribuna da verdade, não aquela da Comissão Nacional da Verdade. Ah, já acabou? Diz também, e é fato, que a fé está para o cristão, assim como a verdade está para os militares. E eu fico muito feliz quando ouço os mais antigos falarem em momentos e em datas como essa. Mas o momento, o fato me quis colocar aqui nessa tribuna. Meus parabéns a todos os militares, aos brasileiros, pelo dia de ontem. Estive a convite, por ocasião dessa comemoração, na tribuna de honra do Comando Militar do Leste. O povo participou de forma muito ativa e eles nos saudam pelos valores deixados pelos militares em período recente também da nossa gloriosa história. Eu não estive lá no final da Segunda Guerra Mundial, mas a guerra hoje nos parece muito mais difícil, que o inimigo, infelizmente, está no meio de nós. Lamento a ausência do senhor ministro da Defesa, Jacques Wagner. Momento para trocar o nome de uma escola do mais democrata dos presidentes, Emílio Garrastazu Médici, por Carlos Marighella, ele teve. Quem sabe venhamos lançar aqui também, por essa Câmara, que está com tantos fatos marcando a história recente do nosso país, um memorial, um livro sobre o mini manual de guerrilha de Carlos Lamarca, exportado para o mundo todo. Como presente da Semana da Pátria, eu não falo pelos senhores militares, mas como deputado federal, capitão do Exército, e como brasileiro acima de tudo, não posso admitir o presente para as Forças Armadas sob o manto do decreto 8515, onde, nas entrelinhas, revoga o regulamento das escolas e centros de formação e aperfeiçoamento da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Desde o primeiro momento, eu falava que um dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade era mudar a história do Brasil nos currículos escolares. E agora, com essa desfaçatez, ela chega de forma bastante
objetiva, mudando os nossos regulamentos. Eu espero, senhores comandantes, que através do projeto de decreto legislativo, conversado ontem, inclusive, com o deputado Sócio de Cavalcante, no Rio de Janeiro, que essa casa leve avante esse projeto de decreto legislativo que nós deveremos apresentar hoje e sustar os efeitos desse decreto. A senhora Presidente da República, chefa suprema das Forças Armadas, não pode continuar se metendo no que está dando certo. Imiscua-se no que está errado em seu governo, onde quase nada vem dando certo. Acabei de ler o livro, com muita dificuldade, porque não entendo espanhol, do Mujica, ex-presidente do Uruguai, que acabou de fazer grande sucesso aqui no Brasil com a vinda dele, porque ele, junto com Fernando Henrique Cardoso, se intitulam Princesa Isabel da Maconha, buscando liberar as drogas em nosso país. Quem tem no bolso é para usar. E o livro dele aponta a frase, o capítulo mais importante é voltado para o Brasil, onde claramente ele diz que a senhora Presidente Dilma Rousseff usa-se das inteligências cubanas, usa-se da inteligência cubana e da inteligência venezuelana para tomar decisões de Estado. Ultimando agora também, senhores comandantes, lendo o livro A Vida Secreta de Fidel Castro, feita por um tenente-coronel seu, que depois que pediu passagem para a inatividade, cumpriu uma quarentena de 3 anos na cadeia. Ele fala claramente da participação cubana em todo o mundo, na exportação da guerrilha, fala da visita de Lula em 1989, e fala um capítulo especial que me chamou a atenção, porque há 3 semanas vivemos um caso semelhante aqui. O seu intercâmbio cultural com a Palestina. E há 3 semanas essa casa aprovou um acordo de educação com a Palestina, onde um deputado, como ele não está aqui, eu não vou falar o nome dele agora, defendeu inclusive como interlocutor o Hamas. Essa guerra, senhores febianos, ex-combatentes, brasileiros, é que se apresenta à nossa frente neste dos momentos talvez mais difíceis da nossa história, que na Segunda Guerra os senhores sabiam onde estava o inimigo. Hoje nós sabemos, mas por vezes encontramos com um exatamente ao nosso lado. Concluindo, o Brasil não pode continuar o país das divisões, brancos contra negros, quem tem um comportamento homo com quem não tem, ricos contra pobres, pais contra filhos, nortistas contra sulistas, operários contra patrões, entre outros. O Brasil de amanhã, que muitos esperam há décadas, não é esse. E o Brasil só será Brasil quando naquela cadeira presidencial assentar-se alguém que pulse em seu peito um coração verde e amarelo. E eu espero, democraticamente, que esse alguém surja de nosso meio. Meu muito obrigado a todos, Deus nos ajude e, se Deus quiser, ganharemos essa outra guerra também. Ao mesmo tempo que parabenizo o deputado Jair Bolsonaro, convido para presidir a mesa nesse momento. E registro aqui a presença do deputado Hildo Rocha, que está aqui conosco, Raimundo de Matos, Mauro Pereira e um ofício do Sóstenes Cavalcante, que lamenta a ausência, mandou um ofício ao presidente da Casa. Tem teu amigo aqui. Quem está com a palavra aí?
eu quero dizer que não estou me sentindo confortável aqui. Eu gostaria que tivesse aqui um dos comandantes, que era aqui, calafundo no nosso meio, e o respeito que eu e a massa do povo brasileiro tem para com o Exército, a Marinha e a Aeronáutica é inigualável. Mas prosseguindo, vamos ver agora como se comporta aqui o Carlos Raul. Deputado, com a palavra o deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhor general do Exército José Elito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República, almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha representando o ministro da Defesa Jacques Wagner, general do Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do Exército, tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Aeronáutica, general do Exército José Carlos Denardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, João Batista Moreira, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, e pai da Heloísa, nossa assessora do PSDB na casa, Marcos Maretson Renault Coelho, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira Regional Belo Horizonte, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores militares e senhoras e senhores civis que se fazem presente nesta sessão solene em homenagem aos pracinha da Força Expedicionária Brasileira por ocasião dos 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Me sinto aqui, Jair Bolsonaro, como um moderador, um homem que exerceu a vida pública, há 43 anos estou na vida pública, e que tive também a honra maior de servir a pátria, servindo no 1º BPE do Rio de Janeiro, em 1969. Entendo que o equilíbrio das Forças Armadas, o poder civil, é fundamental em qualquer nação do mundo. Quando há o equilíbrio entre o poder militar, o poder civil, e entendimento com a sociedade, empresários, trabalhadores, as igrejas, podemos construir uma nação forte, uma nação próspera. O que realmente tem razão, em parte, é que esses conflitos que existem em outros países, em outros continentes, que eles não venham para o Brasil, entre conflitos raciais, conflitos religiosos, conflito entre os que têm e os que não têm, né? E os novos conflitos do mundo contemporâneo. Não necessitamos desse conflito. O Brasil é, antes de tudo, a pátria do amor. É a segunda nação do mundo mais acolhedora do mundo. Nós acolhemos gente de todos os continentes, ao lado dos nossos indígenas. Aqui formam a argamassa de uma civilização que não será uma civilização de poderio bélico, mas será uma civilização em que o mundo se espelhará. Ainda estamos em formatação, cheio de problemas, é verdade. Por isso, quero agradecer à Casa pela aprovação do requerimento conjunto, né, com os 2 deputados que já foram nominados, para esta homenagem aos pracinhas que foram representar o Brasil no maior conflito da história, em que firmou o Brasil em definitivo no mundo. Desde o descobrimento, o Brasil não é um país que se pauta pela beligerância e o conflito armado. Entretanto, em todos os conflitos que nosso país participou, a sua pujança foi reconhecida. Podemos destacar o espírito de luta e a disciplina de nossos soldados, que nos levaram à retomada dos territórios ocupados com as invasões holandesas no Nordeste no século XVII, bem como a vitória do épico confronto da Guerra do Paraguai, um dos maiores conflitos que o nosso país se envolveu, ocorrido no século XIX, onde o valor do nosso exército foi reconhecido. No que se refere à Primeira Guerra Mundial, podemos também ressaltar a nossa participação, ainda que secundária, mas efetiva, que esta beligerância também marcou, e tenho todo um pronunciamento a respeito dos motivos
que levaram o Brasil a entrar na Primeira Guerra Mundial. Sem dúvida alguma, a participação brasileira foi fundamental para o fim da Primeira Guerra Mundial. Afora isso, é preciso registrar que o Brasil é reconhecido internacionalmente pela sua alta capacidade de mediação de conflitos e busca da paz mundial, que sempre orientou as relações externas de nosso país. Tanto que fazemos o discurso inaugural da sessão de abertura da Organização das Nações Unidas, além de ser Estado-membro plenamente participante da ONU, tornando-se parte indissociável da personalidade internacional do Brasil. Voltando ao tema da presente sessão solene, nossos valorosos pracinha demonstraram na Segunda Guerra Mundial que, apesar da tradição pacifista, os mais de 25 mil brasileiros que lutaram em campos europeus foram bravos na luta armada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em 30 de janeiro de 1933, a Segunda Guerra Mundial iniciou com a ascensão do poder na Alemanha de uma organização que produziu um dos mais funestos períodos da história humana, inspirado por uma ideologia violenta, belicista, totalitária, racista, negadora dos direitos humanos fundamentais, a verdadeira antítese de uma democracia. Foram responsáveis pela implantação de dezenas de campos de concentração e de extermínio, e pela morte ao menos de 25 milhões de civis, sendo 6 milhões de judeus, e pela opressão sistemática das populações dos territórios que ocupavam. Foi o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e nós, brasileiros, podemos nos orgulhar de termos participado de modo conclusivo de sua derrubada por meio da Força Expedicionária Brasileira, a FEB. O alinhamento do nosso país a um dos lados em conflito na Segunda Guerra Mundial foi um processo complexo e envolveu razões econômicas, diplomáticas, militares e estratégicas. Mas não podemos agarrar-nos a argumentos estritamente materialistas, simplificadores da realidade histórica e de muito ultrapassados. A opinião pública brasileira, que se opunha fortemente aos crimes nazistas, foi fator essencial para a decisão do governo Vargas de romper relações diplomáticas com os países do eixo em 28 de janeiro de 1942. Infelizmente, a resposta alemã foi rápida. Em 15 de fevereiro do mesmo ano, o navio brasileiro Buarque foi atacado por um submarino alemão na costa leste dos Estados Unidos. Muitos ataques a embarcações brasileiras se seguiram, totalizando 35. Destas, 33 foram afundadas, deixando mais de 1.000 mortos. O período mais crítico ocorreu entre 15 e 19 de agosto de 42, quando 6 navios foram atacados, inclusive embarcações de transporte de passageiros, deixando 600 mortos em apenas 5 dias. Essas investidas perpetradas por submarinos alemães e italianos causaram grande comoção, medo e indignação na população, com manifestações e passeatas em muitas cidades brasileiras. A forte adesão popular a esses movimentos, que se iam avolumando, obrigou o governo a reconhecer o estado de beligerância em 22 de agosto e a declarar guerra em 31 de agosto contra a Alemanha e a Itália. Devemos reconhecer que a declaração de guerra foi ato de coragem, por se tratar de forças militares superiores, e é ainda mais significativo por ter ocorrido no momento que as forças italianas e alemães venciam o confronto, dominando quase todo o continente europeu. Sem embargo, a participação efetiva do Brasil na guerra somente foi decidida por iniciativa nossa, em janeiro de 1943, por ocasião da visita do presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, à base militar de Natal. Como consequência, a Força Expedicionária Brasileira seria oficialmente instituída em 9 de agosto de 43, tendo sido nomeado como comandante o general João Batista Mascarenhas de Moraes. Contudo, muito ainda havia por fazer: recrutamento da tropa, treinamento e todo o planejamento logístico para um combate desse porte. Foi em 30 de junho de 44 que o primeiro contingente da FEB embarcaria no porto do Rio de Janeiro, rumo a Nápoles, onde podia chegar 3 semanas depois. Os pracinhos encontraram uma Itália devastada pela guerra, tendo sido severamente bombardeada pela aviação e artilharia aliada. Demais,
O país estava em plena guerra civil depois de ter sido apiado do poder. Mussolini cercou-se de tropas fascistas leais e continuava lutando ao lado dos alemães que dominavam parte do território. Por outro lado, o governo italiano assinaram um armistício com os aliados e seus batalhões enfrentavam contra os fascistas e os nazistas. A primeira unidade da FEB a entrar em ação foi a primeira companhia do batalhão de engenharia, que sob fogo inimigo construiu uma ponte sobre o rio Arno em 15 de setembro de 44. As nossas tropas avançaram, fizeram conquistas da cidade de Caiamori, sob o comando do capitão Hernani Airosa da Silva, resistiu ao contra-ataque alemão e etc. E finalmente, após essa vitória, nossos soldados tiveram a difícil missão de liderar a força aliada na conquista de Monte Castelo, posição estratégica e protegida por forte artilharia alemã, já aqui falada inclusive no vídeo. Há vários episódios que gostaria de destacar com o general Mascarenhas, quando ele decide deslocar o posto de comando para a cidade de Porreta Terni, alvo frequente da artilharia alemã. No encontro com o general norte-americano William Crittenberg, este recomendou que o oficial brasileiro levasse o centro de operações para um lugar mais tranquilo. O nosso general respondeu da seguinte forma: General Crittenberg, o senhor é um oficial norte-americano e tem na Itália vários quartéis generais sob seu comando. O senhor pode transferi-los para frente, para os lados e para trás, e ninguém notará. Este, porém, é o único quartel-general brasileiro na frente italiana. Quando eu decidir removê-lo, será para a frente, nunca para a retaguarda. Com toda certeza, senhor presidente, a conquista do Monte Castelo foi um dos grandes feitos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, mas nossa participação nos combates não terminou por aí. A Força Expedicionária Brasileira teve atuação protagonista na ofensiva da Primavera, entre abril e maio de 45, mediante o qual os aliados pretendiam vencer definitivamente os inimigos na Itália. Entre as missões que couberam aos Pracinha, destaca-se a tomada de Montese, vital para a continuidade das operações. Na ocasião, perguntado se estava certo que os brasileiros conseguiriam alcançar e manter aquela localidade, o general redarguiu: General, o senhor tem certeza de que vai aproveitar o sucesso brasileiro sobre Montese? E mais uma vez nossos corajosos soldados saíram-se vitoriosos. O mesmo aconteceu em Zoca, Monalto, Turim, em todas as batalhas que lutaram em território italiano, onde permaneceram até a libertação completa daquele país com a capitulação alemã. Então, senhor presidente, celebramos nesta manhã os 70 anos da participação da FEB na Segunda Guerra Mundial. Mais de 25 mil brasileiros estiveram no conflito, cerca de 465 deles morreram em ação e mais 2 mil morreram em decorrência de ferimentos de guerra posteriormente. Por oportuno, observe que, contrapondo aos 455 mortos em ação nos combates da Itália, segundo dados oficiais do Ministério da Defesa e estatísticas mundiais, atesta que mais de 2 mil brasileiros, divididos entre civis e militares, morrerem entre os mais de 50 milhões que tiveram suas vidas ceifadas pela Segunda Guerra Mundial. A atuação da FEB foi exemplar, com vitórias notáveis, sendo responsável pela prisão de mais de 20 mil fascistas e nazistas. Já no fim deste pronunciamento, nada mais posso acrescentar, senão agradecer aos pracinhas heróis da Força Expedicionária Brasileira, que cobriram a todos de honra e puseram de forma indelével o nome de nossa nação entre aquelas que salvaram o mundo do ódio e da perversidade do totalitarismo nazista fascista. Registro que esse painel que está na frente e que está sendo nesse momento passado aqui nos dois painéis, há um requerimento meu, subscrito também por Bolsonaro, os dois Bolsonaro e outros deputados, que é uma pretensão nossa, temos um quadro permanente nesta casa, em algum dos corredores, uma homenagem aos pracinha que foram e ajudaram o mundo contemporâneo a chegar onde está com a nossa participação na Segunda Guerra Mundial. Passando a constar dos anais dessa casa. Que Deus abençoe o Brasil, essa nação rica, com grande possibilidade de encontrar o seu destino, de encontrar o seu caminho. Temos sofrido,
conjunturalmente nesses últimos anos, mas sabemos do destino que nos é reservado. Essas provações são motivos para, mais do que nunca, todos os brasileiros, militares, civis, todos, religiosos, estarem unidos na reconstrução, não falo mais nem em construção do nosso país. Precisamos reconstruir o Brasil, repactuar o Brasil, um pacto social, um pacto federativo, uma reorganização do Estado brasileiro, uma reorganização do sistema tributário, previdenciário, trabalhista, reorganizando o modo de atuação dos municípios, dos estados e da União, e também das nossas Forças Armadas e das nossas forças de segurança. É um momento de inflexão, é um ponto de mutação para a mudança de paradigma. Os desafios são apresentados para que nós possamos ter a capacidade, usar o máximo da nossa inteligência, não de beligerância, para reconstruir o país. Acredito que esse momento está próximo e deverá ser de forma democrática. Poderá ser pelo parlamento a solução deste grave conflito que o Brasil vive hoje, político, econômico, moral. Acredito nisso. Que Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe a nação brasileira, os pracinha, os seus familiares, a todas as Forças Armadas do Brasil. Muito obrigado. No momento em que retorna à presidência, eu convido... Posso continuar? Então, convido como autor o policial federal, segundo melhor deputado dessa casa, o deputado Eduardo Bolsonaro. É com grande satisfação que eu sou o segundo melhor deputado dessa casa, pois tenho orgulho do meu pai. Começo aqui, obviamente, cumprimentando aqui os senhores generais, General Denardi, obrigado pela valorosa educação dada ao meu pai, que com certeza foi repassada para mim, muito obrigado. Comandante Vilas Boas, também General Elito, Comandante Rossato, Léo Ferreira, ao febiano João Batista Moreira, representando aqui na mesa os febianos, e ao senhor Marcos Bezerra, que também nos prestigia aqui com a sua presença. Eu não gosto muito de ler discursos, fico mais à vontade, se de pronto aqui falar o que meu coração me diz. Eu fico muito à vontade na presença dos senhores e fico muito triste que o ministro da Defesa não se sinta tão à vontade assim. Mas é muito bom não ter o rabo preso e ter imunidade parlamentar para falar o que eu bem entender e o que eu bem quiser. Se eu estiver errado, a sociedade depois me cobra nas urnas, e se eu não for merecedor dos votos, eu toco a minha vida tranquilamente, e com certeza esse também é o pensamento do meu pai. Me dirigindo aqui aos senhores febianos, vou ler aqui o nome dos senhores: João Batista Moreira, Flávio da Mata Moreira, Rafael Inácio Braz, Vinícius Vênus Gomes da Silva. Eu também fico triste de ver aqui tantos colegas dos senhores e colegas nossos que faleceram, derramaram seu sangue pelo nosso Brasil, não terem o devido reconhecimento, enquanto que pessoas enaltecem tanto, pouco mais de 400 pessoas, não sei o certo número, mas que em 20 anos de regime militar tentaram colocar aqui no Brasil um sistema que não é nem um pouco, nem de longe, passa perto de uma liberdade. Se lutassem por liberdade, não estariam aí lambendo as botas de Fidel Castro quando vão a Cuba. E dizer também que os senhores lutaram contra o fascismo, contra o nazismo, e que não coincidentemente assistimos hoje aqui no Brasil ser implantado um sistema bem similar, um poder centralizador, um poder que luta para desarmar o povo, o cidadão de bem. No regime militar nunca sequer passou pela cabeça dos generais fazer algo desse tipo, pois nós sabemos muito bem quem dá causa à criminalidade nesse país.
E temos aqui, senhores febianos, as nossas frentes de batalha. Podem ter certeza, os senhores foram vitoriosos em 45, retornaram com honras ao Brasil, e honras essas que eu faço questão de, até hoje, enquanto for parlamentar, prestigiar os senhores até que venha o merecido descanso eterno. Porque se nós não lembrarmos, não prestigiarmos os nossos heróis, seremos uma nação sem memória. Não vou me alongar muito, até a pedido do 01, complementando aqui o meu discurso, eu também vejo o ex-presidente Lula fazendo uso da lei Rouanet para fazer um filme em sua homenagem. Uma decepção. Os senhores é que são nossos heróis. E aqui eu abro um pequeno parênteses para dizer uma experiência que eu tive. Eu fui aos cinemas não faz muito tempo para ver aquele filme, o Sniper Americano. Não sei se os senhores tiveram a oportunidade de assisti-lo. Um filme que de fato enaltece ali um soldado norte-americano prestando um serviço à sua nação e não deixando que o terrorismo chegue até o seu solo. Mas infelizmente ao final do filme, eu não sei quem, o cinema era escuro, mas alguém falou: olha, como eu queria que nós tivéssemos os nossos militares como heróis aqui assim também. E aí fica a minha sugestão, eu não sei a cargo de quem a lei Rouanet fica, mas de fazer um filme em homenagem aos senhores, os nossos heróis. Só os senhores sabem o que é ir para um fronte de batalha, subir um monte castelo daquele, debaixo de metralhadora, vendo colegas derrubando e tendo que seguir adiante. Eu, na minha experiência profissional pela Polícia Federal, passei por uma situação dessa subindo na favela. E aqui eu rendo a minha homenagem aos colegas policiais militares, em nome do Coronel Fraga, que aqui também nos prestigia com a sua presença. É de arrepiar. Só quem já fez isso sabe o que é, sem falsa demagogia. Então, senhores, são muitos bem-vindos aqui na Casa do Povo. Os senhores fazem parte da nossa história e podem ter certeza, o povo brasileiro adora os senhores. Meu muito obrigado e bom dia a todos. Com a palavra, deputado Hildo Rocha. No momento em que convido um dos autores, o deputado Eduardo Bolsonaro, a ocupar a presidência dessa casa. Muito bom dia. Inicio a minha fala cumprimentando esta ilustre mesa. O general de Exército José Lito Carvalho Siqueira, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, comandante da Marinha, representando o ministro da Defesa Jacques Wagner, o general de Exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, comandante do Exército, o tenente brigadeiro Eduardo Nivaldo Luiz Rossato, comandante da Aeronáutica, general de Exército José Carlos Dinardi, chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, João Batista Moreira, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, FEB, Marcos Coelho, presidente da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Regional Belo Horizonte, deputado Jair Bolsonaro, que preside esta mesa, esta sessão, deputados e deputadas, senhores militares das três forças, homenageados, familiares dos pracinhas, admiradores das Forças Armadas, meus senhores e minhas senhoras. O PMDB comparece com orgulho e entusiasmo a esta sessão de homenagem, na certeza de que prestar aqui um tributo à Força Expedicionária Brasileira é uma forma de fazer justiça à história. A história deve ser permanentemente lembrada e consultada como fonte de aconselhamento e como exemplo. Parabéns, assim, aos nobres deputados Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Luiz Carlos Rauli, que nos dão a oportunidade de fazê-lo
neste momento. A Segunda Guerra Mundial marcou para sempre, não só as gerações que lhe foram contemporâneas, nem os que estiveram no palco das operações, nem apenas os civis que viram de perto os seus horrores, que tiveram seus lares e cidades destruídas, que perderam entes queridos. Marcou toda a humanidade. Os sinos que então dobraram pela morte de cada soldado e de cada civil, dobraram por todos os indivíduos de todas as nações e de todas as ideologias. Tratou-se, na verdade, de um conflito de grande proporção, que, diferentemente da Primeira Guerra, teve maior participação das nações. Direta ou indiretamente, todos os continentes estiveram envolvidos. Iniciada em 1939, é considerada a maior catástrofe provocada pela civilização. Estimam-se mais de 50 milhões de mortos e cerca de 28 milhões de mutilados. Suas páginas foram escritas com o sangue de muitos dos que estiveram em combate e as lágrimas de milhões de mães, filhos, esposas e namorados. Páginas repletas de tragédias pessoais e grandes atos de heroísmo, fielmente narrados por observadores, correspondentes, escritores e, mais tarde, historiadores, além de romanceados pelo cinema. De modo geral, os governos prestigiaram seus combatentes e reconheceram a atuação que tiveram, dando-lhes apoio, criando programas de proteção social, amparando as famílias. Os heróis anônimos brasileiros, infelizmente, nem sempre receberam dos governos tratamento consoante à bravura com que lutaram. Diante da ordem de grandeza do número de combatentes, de um lado e outro, o total de 25.334 homens que atuou ao lado dos aliados na campanha da Itália, a partir de 1943. Pôde, hoje, não dar a ideia precisa da sua importância, do sofrimento e privação das tropas que viajaram para o chamado teatro de operações sem o devido preparo militar. No encontro com o desconhecido, em terras inimigas, enfrentaram batalhas, frio e medo. Em 1945, a Alemanha assina a rendição. Vitoriosos, os soldados brasileiros foram aclamados heróis pelos italianos, que os viam como aqueles que os tinham libertado. Nem todos retornaram juntos ao Brasil. Os primeiros a chegar foram recebidos com um grande desfile de vitória. Todos queriam estar perto deles, mas a realidade mudaria em pouco tempo. Desassistidos e esquecidos pelo mesmo governo que os enviara, muitos pracinhas, como são carinhosamente chamados pela população, acabaram desacreditando da própria vida. Na comemoração dos 70 anos do encerramento da participação da Força Expedicionária Brasileira no conflito, impõe-se o dever cívico de fazer-lhes justiça. É o mínimo que nos cabe diante da saga protagonizada por nossas forças militares, da maneira destemida e heróica com que superaram as dificuldades, do brio com que lutaram, dos ideais de liberdade e soberania, levados ao solo inimigo, até fincar na Itália o pavilhão nacional e assim contribuir para a paz mundial. A memória, portanto, dos que já se foram e a felicidade dos que seguem como representantes da gloriosa FEB, nossas congratulações e o nosso respeito a todos, e a nossa admiração, a admiração do Partido do Movimento Democrático Brasileiro,
do deputado que os fala e o do Rocha. Muito obrigado. Pela quantidade de oradores, eu apelo para que cada um use no máximo 3 minutos.